Eu vou trazer para você agora uma seguinte situação. Numa entrevista de emprego, é feita a seguinte pergunta a uma candidata. Você tem filhos? Deseja ter filhos? Se a resposta for sim, para essas duas perguntas, na verdade, provavelmente essa mulher não vai conseguir a vaga. São poucas as chances. Parece inacreditável, né? Você deve ter até engasgado com o café. Mas acontece. E é para falar sobre esse mercado de trabalho e os desafios enfrentados por elas que nós convidamos a psicóloga clínica e também do trabalho, a Mônica Teixeira Garcês. Mônica, bom dia. Bom dia, Mônica. Obrigada por ter vindo, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um tema que é meio absurdo, mas não é real ainda nos dias de hoje, né? Exatamente. E você, claro, participa com a gente, tá? 99897.000, viveu uma situação parecida, quer fazer uma pergunta para a Mônica, fique à vontade. É o que você disse, parece meio absurdo a gente pensar nesse tipo de situação no século XXI. Mas acontece? Sim, século XXI, onde as mulheres estão aí praticamente tomando conta de uma fatia muito grande, né, do mercado de trabalho e até mesmo dos outros ambientes aí de vida, né? Infelizmente, eu acompanho há algum tempo já a área organizacional e também a área clínica, então em ambos os aspectos, em ambas as áreas eu consigo absorver alguns relatos sobre esses tipos de acontecimento. Então, vamos começar pelas entrevistas de emprego, né? Você tem filho? Se for um filho pequeno, o recrutador pode entender que aquela mulher vai dispensar um tempo muito maior levando a criança ao médico, resolvendo problemas escolares. Então, as chances dela conseguir esse trabalho podem ser reduzidas. Não estou dizendo que não vai conseguir, que não vai né? conseguir. É claro que nós estamos já acompanhando várias empresas que já estão na contramão desse movimento, né? São empresas que estão investindo mais nesse potencial intelectual feminino e também entendendo que realmente acontece. Você pode ser mãe e ser uma ótima líder, né? Com certeza. Então isso não vai interferir diretamente no seu trabalho. Então as empresas elas já têm trabalhado questões como auxílio creche, como, enfim, vários programas internos para agregar essa profissional dentro do mercado, manter, né, esse potencial intelectual. E, por exemplo, também essa questão, você pretende ter filhos, né? Se a pessoa tem filhos, já pode existir essa dúvida, vamos dizer, pelo recrutador. Você pretende ter filhos também é uma coisa que pode... São perguntas que sempre permeiam ali o processo seletivo. Pretende ter filhos? Você tem algum relacionamento? Pretende se casar e pretende ter filhos? Pretende ter filhos, né? E de repente, se essa candidata também revela que não deseja ter filhos, também alguns recrutadores ficam, não, mas eu não acho que isso seja verdade, né? Então, são perguntas por vezes invasivas, né? Que acabam deixando ali aquela candidata desconfortável e amedrontada mesmo, por medo de não passar naquele processo. E eu percebo que algumas pessoas até chegam eu não digo mentir, né? Mas a omitir algumas informações para conseguir uma oportunidade de trabalho. E como é que pode se mudar isso? Porque é um preconceito, né? É um preconceito escondido, né? Não está numa camada assim, velado, não está numa camada muito evidente. Como eu mencionei, algumas empresas, graças a Deus, estão mudando, estão enxergando que uma mulher que é uma boa líder em casa pode ser uma boa líder para a minha empresa. Se ela consegue administrar toda uma rotina de trabalho cansativa, onde por vezes nós temos uma rotina de trabalho dupla, exaustiva, tripla, quádrupla, até, né, acorda de manhã muito cedo, dorme muito tarde, e mesmo assim está dando ali conta do recado, quer dizer que ela vai dar conta da minha empresa, né? Então algumas empresas estão aí oferecendo isso, esse apoio para a mãe, né? Para a mulher que trabalha, que é competente e que é mãe. Muitas têm isso, você falou do auxílio creche, algumas oferecem até algumas estratégias dentro da própria empresa mesmo, não é? Sim, inclusive aqui no Brasil são poucas as instituições, mas nos Estados Unidos existem instituições que acabam construindo creches internas para que as mães, ao mesmo tempo em que trabalham, consigam acompanhar essas crianças, né? E aí eu gostaria de fazer adicionar um assunto no meio disso, que a gente está falando muito sobre a entrada da mãe, né? Mas e o retorno dessa mãe de uma licença maternidade? E né? eu acredito que a maioria sempre fica muito apreensiva, não fica? Sim, a legislação e alguns sindicatos preveem as estabilidades, então geralmente são 2 meses após o retorno da licença.
E eu acompanho mães aterrorizadas durante esses 2 meses. Elas se veem divididas entre o desejo de serem dispensadas e ficar em casa com a criança e o medo de ficar em casa e não ter condições de custear esse novo membro da família. E o que acontece? Como somos humanos, temos emoções, as emoções interferem diretamente no nosso corpo. Acontece aquele fenômeno que é muito comum do leite secar. O leite desaparece. E aí, quando o leite desaparece, quando a criança tem algum tipo de intolerância, eu tenho que buscar novos leites. Leites manipulados farmacologicamente e que são caros. Então, é um ciclo que começa e termina no mesmo lugar. Então, para custear esse leite, eu preciso do salário da instituição. Né? Então, eu percebo que esses 2 meses são os 2 meses mais difíceis de retomada. Né? Sem mencionar fatores internos da mãe, né? Peso, saúde, essas alterações que nós, mulheres, enfrentamos. Né? Deixa eu trazer a Angélica, ela mora em Araguari, tem um filho de 1 ano e 7 meses. Ela falou, Mônica, eu já entreguei muitos currículos, né, em várias empresas, e ainda não consegui um trabalho, segundo ela, porque eu tenho um filho de 4 anos. Bom, primeiro que eu queria dizer para a Angélica é para não desistir, né? Geralmente vem uma frustração muito grande quando as portas não se abrem no momento certo, quando a gente espera, né? Tá precisando do emprego e esse emprego não surge. Então, não desistir do sonho, não desistir dos projetos. Pode ser que você tenha que remodular esses projetos. Eu conheço grandes histórias de sucesso, de executivos até, que decidiram no meio do caminho mudar a área de trabalho. Então, tem até uma mãezinha que acho que está nos assistindo, que trabalhava numa grande empresa, passou por todo esse processo e decidiu se reinventar e fazer vendas de roupas infantis através da internet. Tá super feliz, super bem, né? Tá super bem. Tem mais gente comentando, eu vou fazer uma pausa com a Mônica Teixeira Garcês, que é psicóloga clínica aí do trabalho, falando justamente sobre essa situação que ainda persiste, não só no Brasil, mas também no mundo, e essa dificuldade para a mulher entrar para o mercado de trabalho. Já volto com você, viu, Mônica? E nós voltamos ao nosso assunto de hoje, né, com a Mônica Teixeira Garcês, que é psicóloga clínica aí do trabalho, falando sobre essa questão das mulheres, né, ainda terem dificuldade no mercado de trabalho. E existe uma máxima de que algumas pessoas ainda carregam uma crença, eu acho que é um mito e até também um absurdo, de que a mulher, né, às vezes, que tem filho, que tem família, às vezes tem menos comprometimento com o trabalho, que é uma mentira, né? Realmente é um mito, né? É um mito, né? Realmente, é claro que para a mulher, né, nós mulheres, que eu sou mulher, né, então nós agregamos muitas atividades no decorrer da nossa história cultural, né? Então, eu já tive a oportunidade de verificar algumas literaturas muito antigas, onde existia um manual de como ser uma boa esposa e uma boa mãe. E a vida da mulher se resumia àquilo. E aí nós fomos agregando algumas atividades. Nada nos foi tirado, porém nos foi agregado. Então, tivemos o direito de votar, o direito de trabalhar, vários direitos nos foram agregados. Então, a mulher cansa, a mulher adoece. Porém, a gente também dá conta, né? Levanta cedo, organiza as coisas, se tiver filho, as coisas dos filhos, vamos para o trabalho, organiza a casa, cuida, porque a gente também, nós estamos falando muito do trabalho externo, né, Mônica? Mas nós temos o trabalho em casa também, exatamente, né? Que também pesado. É um trabalho desgastante. Então, por muitas vezes, nós somos mulheres polvo ali, a cada momento cumprindo um objetivo ali. E é que nem eu mencionei há pouco, se determinadas pessoas, determinadas mulheres conseguem isso com tanta destreza, por que não dentro de uma empresa ela não conseguiria, né? Vou trazer mais casos das amigas que estão participando com a gente. Muito obrigada, viu, por você mandar o seu comentário. Mônica, aconteceu comigo, a Lorena. Meu ex-patrão havia combinado para eu voltar ao trabalho depois da gestação. No caso, em janeiro, porque eu colocaria meu bebê de 1 ano na creche. Combinou. Aí, esse mês, ele me dispensou e contratou outra. Ela acredita tudo por conta da questão do filho de 1 ano. Agora está em busca de outro serviço, é a Lorena. Esses combinados sempre são complicados, né? Então, realmente existe uma troca de palavras, uma reafirmação de que vai dar tudo certo, que quando você voltar a sua oportunidade vai estar aqui. Só que, realmente, quando a mulher sai de licença maternidade, que vai de 4 a 6 meses, dependendo da opção da empresa, um novo profissional tem que ser treinado, então aquele potencial intelectual tem que ser desenvolvido e por muitas vezes a empresa acredita que valeria mais a pena manter aquele novo profissional que vem com uma carga nova do mercado do que retomar com essa
antiga profissional e com todas as demandas que ela virá carregando, porque ela está com um recém-nascido em casa, né? Então, as empresas precisam avaliar o que sai mais caro, né? Se é fazer essa substituição, investir novamente no potencial intelectual, em treinamentos, em uma pessoa que pode ser que fique, pode ser que não fique, ou em alguém que já vem, claro, com uma carga que realmente não é fácil, mas que traz já todo um conhecimento sobre a organização, todo um conhecimento sobre o trabalho. No caso, o que diz a lei? Nesse caso, se dá a volta da licença da maternidade sobre estabilidade? Sim, a licença maternidade ela pode ser de 4 ou 6 meses. 6 meses, né? No caso de 6 meses, até tem algumas empresas muito bacanas em Uberlândia que já estão concedendo a licença maternidade de 6 meses, por conta de alguns incentivos fiscais. E a legislação e sindicatos muitas vezes intervêm nessas relações e prevê geralmente 2 meses depois dessa licença de 4. Então seria um total aí de 6 meses. Deixa eu trazer a nossa amiga a Aurélia de Araxá. Mônica, trabalhei por 3 anos em uma casa e fiquei grávida. Quando fui mandada embora, porque ela disse que eu não ia conseguir conciliar trabalho e o bebê. O bebê está com 1 ano de trabalho, né? E a patroa não quis dar uma segunda chance. Eu estou assim, abismada. A gente sabe o que acontece, mas aí os casos vão chegando, não é, Mônica? E são muito comuns, infelizmente são muito comuns, né? Se ela não iria dar conta com o trabalho, quem dirá agora sem trabalho, né? Como vai ficar complicado. Então, muito complicado. São culturas diversas de instituições e de pessoas, porque ela veio de uma residência, ela trabalhou como uma empregada dentro daquela casa. E assim, infelizmente não existe nada que proteja essas mães disso. As nossas leis estão todas sendo seguidas. Então, o que depende muito de quem está à frente dessa organização. Você falou sobre a questão da humanização, né? Exatamente, humanização. Humanização dentro das empresas. Sim, dentro das empresas. Eu acompanho aí esse mercado basicamente desde 2002, né, que foi quando eu iniciei na área de recursos humanos. Eu percebo que a gente vem numa redução muito grande de empresas que pensam dessa forma, né? E as empresas cada vez estão se humanizando, estão entendendo que é melhor reter os seus profissionais, porque o capital intelectual é o capital mais importante que a empresa pode possuir, né? Porque as máquinas fazem, as programações realizam, mas o ser humano, ele está ali para fazer a diferença em todos os processos, né? Então, graças a Deus, nós estamos tendo um movimento muito maior dessa humanização das empresas. E aqui mesmo na nossa cidade, as maiores empresas aí, sem citar nomes, claro, mas nós temos grandes empresas em Uberlândia que já estão trabalhando aí na contramão dessas situações. A Tatiane disse que já passou por isso, quando fez uma entrevista para uma especialização em uma universidade pública. Disse que viu que eu era noiva, mas se pretendia casar logo, no caso da entrevista, né, a pessoa, e se pretendia casar logo ter filhos. Na hora fui obrigada a dizer que não, que seria o casamento para muito depois. E pasme, a banca de entrevista era composta por 3 mulheres e a Tatiane disse que passou em primeiro lugar na prova de seleção. Ou seja... Realmente isso não é uma postura masculina. Então, eu não estou dizendo que essas atitudes vêm justamente por uma atitude machista ou só por homens. E pelo contrário, hoje nós temos uma grande fatia de recrutadoras mulheres, gestoras mulheres, diretoras mulheres, né? Estamos tomando conta aí do mercado. E algumas dessas mulheres fizeram opções diferentes das que as outras pessoas que estão participando daqueles processos fizeram. Né? E por isso, talvez por um erro de julgamento, né, ou por fatores internos, culturais dessa organização, realmente aparece esse embate, né? Então, tem desejo de ter filhos? Se não, tem só um filho? Ah, não, mas você quer ter mais? Né? Ah, não, a pessoa fala que não, que é uma opção de não ter mais filhos ou de não ter filhos, aí em alguns casos eu já tive relatos de que a pessoa olha e fala, certeza? Como se fosse mentira. Em alguns casos, essas pessoas se veem, como a nossa amiga de casa, na obrigação realmente de omitir uma informação. Eu vou fazer mais uma pausa com a Mônica e vou deixar aqui uma reflexão. Isso não é um pouco um constrangimento? Não seria
Eu vou usar a palavra assédio, mas não é essa a palavra que eu queria usar. Mas vou deixar aqui para você, para a gente conversar já já. Pode ser? Tudo bem. Mais uma pausa e já já volto com mais casos aqui para Mônica Garcês, que está participando com a gente. A gente está de volta agora sobre o assunto das mulheres no mercado de trabalho, né? E existe esse estigma de que as mulheres que têm filhos são menos comprometidas com o trabalho. E não é só no Brasil, não, né? É no mundo. Deixa eu trazer, eu estou com a Mônica Teixeira Garcês, eu vou trazer aqui a nossa amiga, deixa eu procurar aqui, porque são tantas pessoas participantes, mas é uma amiga nossa, a Aline, lá do Nova Uberlândia. Enfim, perdi aqui, mas já já eu vou trazer, né? Deixa eu ver aqui, olha. Mônica Maria, antigamente no Recife, eu me lembro que as mulheres, para ser contratadas, tinham que levar junto com o currículo a carteira de trabalho e principalmente um atestado médico de que não estava grávida. Olha que complicado isso. Complicado né? isso, né? E fere a lei, inclusive. Fere a nesse lei. Quesito. Isso é muito uma questão que já envolve um certo assédio, né? Eu nunca presenciei, ainda bem. Nossa. Mas se de fato isso aconteceu com ela, foi uma conduta incorreta e muito antiprofissional. Eu me lembro que a gente estava falando dessa questão das perguntas que são feitas durante a entrevista e que me veio, assim, muito particularmente, eu ficaria constrangida, me sentiria invadida. Isso é permitido, esse tipo de pergunta? Ah, você tem filhos? Quer ter filhos? Não quer? É casada? Não é casada? Nós podemos, é permitido? Durante os processos seletivos, são realizadas algumas perguntas, porém as perguntas, se conduzidas por um bom profissional, devem nortear ao desempenho da função daquela colaboradora. Então, digamos que seja uma carga horária excessiva, a pessoa tem que trabalhar em turnos, então são perguntas relevantes porque realmente tem que haver uma mobilidade, né? Então, se for uma empresa bacana, uma empresa que realmente se preocupa com o bem-estar dos empregados, ele pode utilizar essas perguntas para sugerir uma mudança de horários ou um enquadramento num setor diferente que possa auxiliá-la, né? Então, não existe, assim, é claro que alguns processos envolvem algumas questões que interferem muito naquilo que eu defino como eu, né? Mas é importante que os recrutadores tenham um pouco mais, talvez, de cautela e de preocupação. De preparo mesmo, né? Isso, para tocar uma alma humana como uma alma humana que somos, né? Exatamente. Tem um amigo nosso que trouxe a seguinte situação, ele me pediu para preservar o nome dele. Tem uma funcionária de licença maternidade de 6 meses, viu, Mônica? E o espaço dela está assegurado quando ela retornar. Que bom. Onde eu trabalho? Gerente mulher, coordenador, mais 6 mulheres que fazem mais que os 3 homens. Olha que interessante, né, isso que ele trouxe. Que bom, né, que existem pessoas e organizações na contramão desses processos que são tão negativos, assim, que acabam mexendo, de certa forma, com a nossa individualidade humana, né? Que legal que a vaga dessa colaboradora está reservada e, com certeza, quando ela voltar, ela vai sentir, né, que a empresa pensou nela como pessoa, pensou nessa criança que é um ser novo que está desabrochando aí no mundo, né? E com certeza ela vai voltar com um fôlego muito maior e vestir a camisa da empresa. É porque ela se sente reconhecida e valorizada. Reconhecida como pessoa, como gente. Como gente. Uma amiga nossa também preferiu não se identificar. Mônica, eu fui desligada quando retornei da licença maternidade. Foi proposto que quando eu voltasse eu iria fazer outra atividade, mas não foi isso que aconteceu. E aí a visão dela, né, é aquele estigma que eu trouxe, que as empresas acham que as mulheres não serão tão comprometidas, né? E aí é preciso todo um trabalho de reeducação, vamos dizer assim. Reeducação organizacional. Reeducação organizacional. Porém, o que me preocupa muito com relação a essas saídas repentinas, misturadas a promessas de retorno, me preocupa muito o ser humano envolvido nisso, né? Então, como é que essa mulher se sente depois dessa rejeição, né? Como é que é reiniciar o processo, restartar todo um processo profissional justamente dividida, né? Onde existe uma criança que está muito dependente daquele cuidado, requer muita atenção. Onde é que eu vou deixar meu filho? O que eu vou fazer? E também eu preciso trabalhar. Nós temos muitas mães hoje que são arrimo de família, né? Então não é necessariamente existe uma figura masculina, provedora, como há muitos anos atrás era projetado. Então, hoje são as mulheres que estão aí pagando suas contas, cobrindo o aluguel, prestação, escola dos filhos. E sem o trabalho, como é que isso fica possível, né? Fica inviabilizado. Vou fazer mais uma pausa com a Mônica, porque a gente tem um factual, né, uma notícia
também importante para trazer. Mônica, já volto, viu? A gente volta com a Mônica Teixeira Garcês também, que estava acompanhando, né, Mônica? Sim. A gente arranja tempo até para poder fazer essa atividade. A gente encaixa na agenda, a gente encaixa na agenda. A parte boa desse elástico é que você consegue fazer no café da manhã, durante o horário de almoço, né? Dá para encaixar. Você consegue fazer. Eu vou trazendo algumas considerações aqui desse nosso papo sobre ainda a dificuldade de algumas mulheres no mercado de trabalho, por mais que a gente esteja no século XXI. Lembra que eu te falei da Aline, do Nova Uberlândia? Ela falou que tem um filho de 2 anos, ela voltou ao mercado de trabalho. Aí a criança foi para a escolinha. Só que ele começou a ter alguns probleminhas de saúde, dor de garganta e tal. E aí ela teve que deixar a empresa para ficar com ele. E ela citou que essa empresa não aceitava atestado de acompanhante e nem de bebê. É frustrante ter saído, mas ela optou por cuidar melhor do filho dela. Isso acontece bastante. Eu sempre digo que a vida é feita de escolhas. Né? Então, se em algum momento eu me vejo num caminho onde, de repente, esse caminho se expande para 2 caminhos, eu tenho que avaliar aquilo que vai ser melhor. Né? Então, nem sempre aquilo que eu imagino ser melhor vai ser o que vai ser, de fato, melhor para aquela situação. Então, eu acredito que ela tomou uma decisão acertada, né? Desejo aí muito sucesso para ela e, quem sabe, ela também não se reinventa e cria novos caminhos, né, Mônica? Olha aqui o que eu vou trazer para você de uma amiga nossa. Eu vou preservar o nome dela. Mônica, há muitos anos eu tive que apresentar um comprovante de laqueadura. Como é que fica isso? Realmente é aquilo que a nossa amiga do Recife comentou agora há pouco, é uma questão que fere a lei, né, e fere também a individualidade humana, né. Infelizmente, eu não presenciei, mas eu conheço fatos similares nesse sentido, são condutas até antigas, ainda bem que hoje em dia as coisas estão mudando muito, até mesmo por conta das políticas relacionadas a assédio, né, a políticas um pouco mais protetivas à mulher. Então, eu fico pensando como ficou a cabeça dessa pessoa, dessa nossa amiga, em ter que passar por esse tipo de procedimento. Né? E tem uma outra também que passou, né? A Jéssica falou pra gente, olha, Mônica, quando a gente busca uma oportunidade, né, a gente já organizou as questões de maternidade, dessa vida doméstica. É difícil esse entendimento. E ela contou que estava numa empresa onde se cobrava o uso do anticoncepcional. Isso pode caracterizar assédio? A empresa não pode interferir jamais naquilo que o seu funcionário é no seu âmbito pessoal. Então, eu acredito que a utilização ou não de um contraceptivo é muito mais relacionado ao próprio indivíduo do que uma organização. A organização tem outras rotinas que ela pode cobrar que não tem nada a ver com o que a pessoa faz depois que ela bate seu ponto, fecha o portão e vai para casa. Então, é importante ela avaliar a conduta dessa empresa. Eu acredito que não é só a empresa que deve avaliar o empregado, né? Mas o empregado também deve avaliar aquela instituição e se perguntar se esse lugar tem a ver com os princípios que ela carrega, né? Só para a gente poder fechar, a Regiane contando, né, que conseguiu um emprego, mas o contratante queria que assinasse um documento dizendo que enquanto estivesse lá não iria engravidar. Olha que situação gravíssima. Ela não quis ficar nessa empresa, se sentiu invadida, agora depois de 8 anos, teve o 2º filho e está trabalhando como manicure. Ótima profissão, né? Não é? E é muito bacana a gente ver que as pessoas estão se reinventando. Então, ótimas manicures surgindo, cabeleireiras, blogueiras, youtubers. Então, realmente existe um movimento de reinvenção que é muito bacana, onde velhas profissões que às vezes estavam cansando, até mesmo antes desse processo de gravidez, foram deixados de lado e novas profissões, novas descobertas foram acontecendo, né? E que bom que ela se reencontrou e deixou esse passado ruim aí para trás, né? Uma conversa boa com a Mônica Teixeira Garcês, que é psicóloga clínica e também psicóloga do trabalho, com a gente aqui hoje, trazendo essa realidade e que, graças a Deus, vai mudar ao longo do tempo, né? Obrigada, viu, Mônica? Por nada, um beijo na sua mãe, tá? Obrigada. Telespectadora assídua do Manhã